Fórmula de Bhaskara. Hoje nós falaremos sobre uma fórmula geral das equações do segundo grau que permite encontrar os valores de x, ou seja, que permite encontrar as raízes de uma equação do segundo grau com base apenas nos coeficientes dessa equação, nos coeficientes a, b e c. Essa fórmula, aqui no Brasil, é mais conhecida como fórmula de Bhaskara e ela pode ser utilizada de duas maneiras. Ou nós a dividimos em duas etapas, podendo calcular primeiro o valor do delta, que é dado por b² menos 4ac, logo em seguida partindo para a segunda etapa, onde diz que o x é igual a menos b, de mais ou menos raiz do delta que tu tinha acabado de calcular anteriormente, dividido por 2a. Então, ou tu utilizas ela em duas etapas, ou tu utilizas ela tudo numa só, dizendo que o x é igual a menos b, de mais ou menos raiz de... Essa raiz de seria a raiz de delta, só que aqui ele já está colocado, ó, como b² menos 4ac. Tá vendo que antes era colocado separadamente? Aqui já está sendo colocado dentro do radical, dividido por 2a. Então, aqui você vai escolher se você vai calcular ela em duas etapas ou em apenas uma. Ambas chegam no cálculo do valor do x, no cálculo dos valores das raízes dessa equação do segundo grau. Vamos ver ela, então, aplicada nas equações do segundo grau. Bora lá! Vamos calcular, então, as raízes dessa equação do segundo grau. O primeiro passo é identificarmos os coeficientes dessa equação. O coeficiente A é sempre aquele que acompanha o x². Aqui você não está vendo quem está acompanhando o x², mas quando isso ocorre, significa que esse coeficiente é o 1. O B é sempre aquele que acompanha o x. Quem está acompanhando o x aqui é o 6. E o C é sempre aquele termo independente, aquele que não está acompanhado de uma incógnita. Então, o C é o 5. Bom, agora o segundo passo é nós partirmos para a fórmula de Bhaskara. Eu irei preferir aqui partir para a fórmula de Bhaskara dividida em duas etapas, onde primeiro calculamos o delta. O delta é dado por b² menos 4ac. O b é o 6, o a é o 1 e o c é o 5 que acabamos de descobrir. Então, vamos substituir esses valores. Ao fazermos isso, nós ficamos agora com uma operação onde teremos que ir fazendo conforme vai aparecendo. O 6² é 6 vezes 6, que é 36. E o 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 5 é o 20. E 36 menos 20 é 16. Primeira etapa concluída. Vamos agora para a segunda etapa, onde diz que o x é igual ao menos b de mais ou menos raiz do delta dividido por 2a. Vamos substituir então. X igual a menos o 6, mais ou menos a raiz de delta, nós acabamos de calcular o delta, então ficamos com raiz de 16, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ok, agora vamos resolver o que está aparecendo. Então, ficamos com x igual a menos 6, de mais ou menos a raiz do delta, a raiz do 16 é 4, dividido por 2 vezes 1 é 2. Ok, quando fazemos isso, nós ficamos aqui com esse menos 6 mais ou menos 4. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou pegar o mais 4 e o menos 4 ao mesmo tempo? Para continuarmos essa equação, para continuarmos essa conta, nós teremos que dividir isso em duas partes. Posso chamar essa primeira parte de x' e a segunda de x duas linhas. Ou chamarmos de x1, x2, xa e xb, tanto faz, tá? Bom, esse x', primeiro eu irei pegar o 4 positivo. Poderia ser primeiro negativo, tá? Não é que tem que ser assim, o x' tem que ser o positivo. Não, a gente está só dividindo.
Na parte de cima, no x', nós temos o menos 6 mais 4. Menos 6 mais 4 é menos 2 sobre 2, e menos 2 sobre 2 é menos 1. E menos 6 menos 4 é menos 10 sobre 2, e menos 10 sobre 2 é menos 5. Com isso, chegamos na solução dessa equação, nas raízes dessa equação, nos valores de x, que ao serem colocados lá no lugar do x, conseguimos ficar com uma igualdade verdadeira. Ok, então a solução dessa equação é o menos 1 e o menos 5. Agora temos x² menos 4x mais 4 igual a 0. O A é aquele que acompanha o x², então o A é 1. O B é aquele que acompanha o x, então o B é menos 4. E o C, o nosso termo independente, que aqui é 4. Agora vamos para a fórmula de Bhaskara, que aqui eu estou dividindo em duas etapas. Primeiro calculando o delta, que diz que delta é b² menos 4ac. O b é menos 4, então ficamos com menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 4. Agora, vamos resolver aqui primeiro essa potenciação. Daí, nós ficaremos com menos 4 vezes menos 4, que é mais 16. E menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes 4 é menos 16. Agora, 16 menos 16 é 0. Vamos agora para a sua sequência, que diz que x é igual a menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Substituindo, ficamos com x igual a menos o b, que é menos 4. Então, verifique, ó, nós tínhamos o menos da fórmula e o menos do 4. Sinais iguais aqui, menos com menos, ficamos com mais 4. A raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2. O que ocorre agora? Nós acabamos ficando com mais 0 e menos 0. Bom, a gente aprendeu aqui na tela anterior que quando nós temos mais alguém e menos alguém, a gente divide em x' e x duas linhas. Mas aqui, veja bem, este alguém que está sendo somado ou subtraído é o 0. O que nós teremos? Nós teremos o mesmo valor, pois 4 mais 0 é 4 dividido por 2, que é 2. E 4 menos 0 é 4 dividido por 2, que também é 2. Ou seja, quando nós calculamos, quando nós achamos que o delta é igual a 0, nós teremos como solução dessa equação dois valores iguais, pois quando nós somamos 0 ou subtraímos 0, nós obtemos o mesmo valor, que aqui foi 2. A gente até chama de raiz dupla, porque deu um valor duplicado. Então, na solução, basta escrevermos que a resposta é 2. Agora temos 3x² menos 2x mais 4. O A é sempre aquele que acompanha o x². Então, o A é 3. O B é sempre aquele que acompanha o x. Então, o B é menos 2. E o C é o nosso termo independente, que aqui é 4. Pegando nossa primeira parte, temos que o delta igual a b² menos 4ac. Substituindo os valores que temos, ficamos com delta igual ao menos 2 ao quadrado e o menos 4 vezes o a, que é 3, e o c, que é 4. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. E menos 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 4, menos 48. Agora temos 4 menos 48, ficaremos com delta igual a menos 44. Muito bem, seguindo então para a próxima parte. X igual a menos b de mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, ficaremos com x igual a menos 2, mais ou menos raiz de menos 44 sobre 2 vezes 1. Ok,
Menos com menos dá mais 2, mais ou menos raiz de... Quanto é que é raiz de um número negativo? Se eu tenho radicando negativo, eu consigo calcular essa raiz quadrada? Não consigo no conjunto dos números reais. Então, sempre que nós conseguirmos, sempre que nós acharmos um delta negativo, nós não conseguiremos encontrar no conjunto dos números reais uma solução possível para que coloquemos aqui no lugar do x e consigamos uma igualdade verdadeira. Então, sempre que acharmos delta negativo, a solução da nossa equação será o conjunto vazio, que podemos representar assim ou podemos representar com a sua simbologia. Tanto faz, ambas estão corretas. Bem, então olha só. Sempre que tu achares o delta igual a um número negativo, você não precisa continuar, seguir para essa segunda parte. Não precisa. Achou delta igual a um número negativo? Já colocas lá que a tua solução é o conjunto vazio. Agora vamos falar um pouquinho especificamente sobre o discriminante, sobre o delta. Na hora que estamos calculando o delta, nós poderemos ter três respostas. Nós poderemos ter um delta positivo, um delta maior que zero, ou nós poderemos ter um delta igual ao zero, ou poderemos ter um delta negativo, um delta menor que zero. Quando nós conseguirmos um número positivo, um número maior que zero, nós obteremos na solução sempre duas raízes reais e diferentes, sempre um x' diferente de um x duas linhas. Essa situação ocorreu lá quando fizemos o primeiro exemplo, quando tivemos lá achamos o delta igual a 16, ou seja, um delta maior que zero, obtivemos como solução o menos 1 e o menos 5. Ok. Quando nós tivermos um delta igual ao zero, sempre ocorrerá de nós termos duas raízes reais e iguais. E essa situação ocorreu no nosso segundo exemplo apresentado aqui na videoaula. E, por fim, quando nós tivermos um delta negativo, um delta menor que zero, quando isso ocorrer, nós não teremos raízes reais. E isso aconteceu lá no terceiro exemplo, quando nós calculamos que o delta deu menos 44. Então, sempre que nós tivermos um delta igual ao número negativo, nós não precisaremos lá fazer todo o restante da outra parte e nós já podemos deduzir que a solução dessa equação do segundo grau será uma solução vazia. Bom, agora vamos resolver esse probleminha que aqui está. Ele diz assim, o quadrado da quantia que Carlos possui aumentado do dobro da mesma quantia. O dobro, nós sabemos que é vezes 2. Então, o dobro da mesma quantia será 2 vezes a quantia que Carlos possui. É igual a 35. Bem, o que nós não sabemos aqui? Nós não sabemos a quantia que o Carlos possui. Então, essa quantia que o Carlos possui é o que estamos procurando, é a nossa incógnita. E se é a nossa incógnita, o nosso ponto de interrogação, nós podemos substituir isso por x. Então, ficamos com quantia que Carlos possui ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Mais 2 vezes a quantia que Carlos possui é a mesma coisa que mais 2 vezes o x. Igual a 35, daí ali não mudou nada. Esse 35 passará para frente e nós ficaremos com menos 35 igual a zero. Bom, x² mais 2x menos 35 igual a zero. Vamos tirar aqui quem é o A, o B e o C. Ficamos com uma equação completa do segundo grau e vamos resolver aqui pela fórmula de Bhaskara. O A é 1, o B é 2 e o C é menos 35. Resolvendo em duas partes, nós temos que o delta é b² menos 4ac. Ao substituirmos, nós ficamos com 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4,
E ficamos ainda com menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 35, mais 140. Porque aqui fizemos assim, ó, sinais iguais na multiplicação dará mais. Agora ficamos com delta igual a 4 mais 140. E 4 mais 140 dará 144. Então, primeira parte feita. Vamos agora para a segunda parte, onde nos diz que o x é igual ao menos b de mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Vamos substituir. Ficamos com x igual a menos o b, que é 2, mais ou menos a raiz do delta, que acabamos de achar que é 144, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Ok. Resolvendo, então, o que nos aparece, teremos que o x será igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 144 é 12, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Ok. Bom, ficamos agora aqui com mais ou menos 12. Nessa situação, nós partirmos isso em duas partes. Uma nós chamamos de x' e a outra de x duas linhas, ou x1 e x2, xa e xb, como eu já disse anteriormente, é indiferente. Bom, aqui no x' nós pegamos o mais 12. No x duas linhas, nós pegaremos o menos 12. Bom, no x', quando nós temos menos 2 mais 12, nós ficamos com mais 10. E mais 10 dividido por 2 é 5. No x duas linhas, nós ficamos com menos 2 e menos 12. Menos 2 e menos 12, nós temos menos 14. E menos 14 dividido por 2 é menos 7. Bom, então nós conseguimos aqui duas respostas. Porém, nós estamos procurando o cálculo da quantia do que ele possui. Nós conseguimos como resposta o mais 5 e o menos 7. O menos 7 seria uma dívida que o Carlos possui. Só que o probleminha não está falando em dívida, ele está falando em quantia que ele possui. Então, se ele está falando em quantia que ele possui, nós não poderemos colocar na resposta uma dívida de menos 7. Então, aqui, a nossa resposta para satisfazer este probleminha é apenas o 5. Se não fosse um probleminha, se nós tivéssemos apenas a equação dada sem nenhum dado, a resposta na solução seria o mais 5 e o menos 7. Porém, aqui nós temos uma situação real, um probleminha que nos foi passado, que nos faz deduzir que o Carlos não tinha dívida, então não pode entrar na solução o menos 7. Então, por hoje era isso. Até a próxima!